Ei, pessoal, eu sou a Luziane Aizu, gestora do programa Ente 200, e vim trazer para vocês a aula 2 do desafio de introdução. Vamos lá? Então, primeiro a gente tem que fazer a pergunta, do porquê que inovar não é fácil, por que inovar é tão difícil, né? Mas antes disso, a gente tem que compreender o que é inovação. Inovação, muitas vezes a gente pensa assim, logo em seguida, é quando você cria um produto, mas não necessariamente é isso. Inovação também pode ser você refazer um processo, seja no chão de fábrica ou seja na própria gestão de projeto. Então, assim, E por que fazer todo esse processo é difícil, né? Seja criar um produto novo, ou seja você refazer um processo. Porque, basicamente, a gente tenta fazer inovação por tentativa e erro, o que é, assim, um erro completo. Porque, assim, inovação não é somente o processo criativo é grande parte do processo de inovação. No entanto, a gente tem que seguir um conjunto de passos para ter certeza que a gente não está esquecendo de nenhum ponto importante. Seja compreender de forma aprofundada o problema, ou seja compreender qual que é o cliente que você está atendendo, ou seja você testar o produto ou testar um novo processo que você está idealizando. Então é basicamente por isso que inovar não é tão fácil assim. Por conta disso, no desafio de introdução, a gente sugere para vocês conhecerem mais sobre a metodologia Design Thinking, que é uma metodologia de gestão de projeto, que também parte muito sobre o processo de inovação e de criação de um produto ou de renovação de um processo. E assim, deixei aqui esse printzinho para vocês, desse caderninho, desse livrinho de Design Thinking, que é basicamente a nossa base metodológica, acadêmica e teórica que a gente utiliza aqui no desafio de introdução. Mas como que é a metodologia, né? A metodologia funciona por meio de três grandes passos, três macropassos. Quais são eles, né? O primeiro é a imersão, que é onde a gente está no momento. A imersão é quando vocês escolhem um problema no desafio, né, por exemplo, e vocês vão literalmente assim pular de cabeça dentro desse problema para verdadeiramente compreenderem quais que são as razões do problema, quais que são as consequências do problema e quais são todos os âmbitos desse problema. A segunda macroetapa é a ideação, que é quando vocês fazem a idealização da ideia e da solução que vocês vão propor para a gente. Mas antes da imersão e da ideação, a gente tem um micropasso, que é a análise e síntese, que é quando vocês pegam todo esse conhecimento que vocês adquiriram na fase de imersão e vocês tentam compreender o cliente. Logo depois da ideação, a gente tem a prototipação, que é a parte mais legal, que é quando a gente pega todo esse problema, toda a compreensão do cliente, toda a compreensão da solução e a gente realmente desenvolve a solução e testa ela, porque a gente tem que ver qual que é a eficiência disso. E assim, como que isso funciona no desafio, né? Atualmente, como eu tinha dito, a gente está na fase de imersão. Então agora a gente está compreendendo melhor os problemas. E a gente vai fazer essa compreensão por meio da árvore de problemas, né? Então, vocês vão assistir a palestra, ou se já não assistiram, a palestra feita pelas empresas parceiras do programa Indy 200, e assim vocês vão escolher um problema de vocês. A partir do momento que vocês escolheram um problema, o macro problema de vocês, por exemplo, indústria automotiva, que é um grande tema, né? Como se fosse a redação do Enem, vocês vão fazer a árvore de problemas. Esse documento que eu estou apresentando para vocês é o documento explicativo sobre como que faz a entrega, e ele já está no Moodle disponível para vocês. Essa daqui é um modelo da árvore de problemas que vocês vão utilizar para poder fazer a entrega parcial de vocês, que também está no Moodle. Como que preenche, né? Vocês têm um macro tema de vocês, por exemplo, indústria automotiva. Dentro desse macro tema, a gente escolhe um problema. Vamos supor que o problema seja grande emissão de gás carbônico. Né? Isso é um grande problema. E aí isso vai ser o tema central que vocês vão colocar aqui bem no meio da nossa árvore, né? A partir dessa árvore, para baixo, a gente vai pensar nas causas, ou seja, nas raízes desse problema, o que está gerando esse problema. Então, por exemplo, uma coisa que gera grande emissão de gás carbônico por meio da indústria automotiva é, por exemplo, a baixa eficiência das indústrias. Aí eu coloco isso como uma causa direta. Uma causa indireta é o que causa a baixa eficiência, entendeu? E aí, por meio dessa construção, que é uma construção assim que requer muita pesquisa, vocês vão entender todas as causas dos problemas, que são as raízes, e os efeitos, que são as consequências. Por exemplo, um efeito da grande emissão de gás carbono é a grande poluição da atmosfera, fazendo com que as empresas da indústria automotiva não sejam empresas limpas. Isso é um problema para elas quando elas vão entrar nas métricas, por exemplo, de sustentabilidade. Por exemplo, aí aqui, para ilustrar para vocês, eu trouxe um exemplo sobre como que faz esse preenchimento. Vocês podem dar pausa e lerem com calma. Por exemplo, eu falei que o tema, o macro tema, era a indústria automotiva. E esse exemplo é exatamente sobre isso. Vocês percebem que o problema central que eles colocam não é a indústria automotiva. É um problema específico dentro desse macro tema.
como se fosse a própria redação do Enem, né? Que vocês devem ter feito assim bem recentemente. Se o problema é violência contra a mulher, você não vai colocar ele como o problema central, você vai escolher um problema dentro disso para poder especificar. Porque tanto violência contra a mulher quanto indústria automotiva são temas muito, muito grandes que são muito difíceis de abordar. Então, por isso, vocês vão pegar uma parte específica disso e fazer a árvore de problemas nesse modelo aqui que eu estou apresentando para vocês, nesses dois documentos que estão no Moodle. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem consultar os monitores de vocês, que eles irão ajudar vocês em todo esse processo. É uma entrega bem tranquila, é uma entrega que vale uma quantidade pequena de pontos em comparação com as próximas entregas, porque a gente entende que vocês provavelmente vão ter muitas dúvidas e vão cometer muitos erros. E não tem problema. É para isso mesmo que funciona o desafio. Enfim, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenha ficado muito claro e que vocês tenham compreendido tudo. Qualquer dúvida, vocês podem novamente perguntar aos monitores de vocês, ou mandar um e-mail pra gente, ou mandar uma DM no Instagram, ou até mandar uma mensagem pra gente no WhatsApp. Beleza? Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada.